didática das provações, aprendendo com os sofrimentos. Conheceremos hoje a justificativa número 58 para que ocorram provações. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para nos dar a oportunidade de provar que temos, sim, capacidade de realizar grandes feitos, mesmo em condições de extremas dificuldades. Com o poder e o amor de Deus em nós, nem mesmo todas as hostes do mal serão suficientes para nos impedir de vencer e de efetuar grandes realizações. Versículo bíblico pertinente. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Esdras 10, verso 4. Cada vez mais, pessoas que possuem comprometimentos físicos nos impressionam com seus exemplos de superação e de intenso desejo de viver e de provar que também podem conseguir grandes feitos em sua vida. Há exemplos desses gigantes em todas as áreas da vida, como nas artes, nos esportes, nas ciências avançadas, como medicina, física, astronomia, etc. Na realidade, essas pessoas são grandes baluartes que nos inspiram a continuar lutando, mesmo em meio a adversidades e deficiências. Um dos grandes destaques nesse contexto de superação é o jovem australiano Nick Vujicic, nascido sem os braços e sem as pernas devido ao acometimento pela síndrome da tetraamelia. Depois de obter dupla diplomação universitária, iniciou uma brilhante carreira de palestrante por todo o mundo. Mais de 3 milhões de pessoas já ouviram suas palestras motivacionais e seu testemunho cristão empolgante. Sem sombra de dúvidas, um exemplo de nobreza e dedicação aos semelhantes. Outro grande homem dos nossos dias, portador de comprometimentos físicos consideráveis causados pela esclerose lateral amiotrófica, é o consagrado cientista britânico Dr. Stephen William Hawking, inclusive já falecido. Sem os movimentos de pernas e braços, ele utilizava-se de um sistema eletrônico de comunicação pelo qual conversava e apresentava suas aulas e palestras. Trata-se de um ser humano muito especial, dotado de uma força incrível de superação que também merece nosso respeito e admiração. Pessoas assim são uma bênção para todos nós, pois demonstram que, acima de toda e qualquer limitação, temos a capacidade de produzir coisas boas para nossos semelhantes, contribuindo para o desenvolvimento e a melhoria de vida de muitas pessoas. São elas uma força de Deus entre nós, confirmando que se a mente e o coração estão em condições saudáveis e ocupados com o desejo de fazer o bem e de continuar lutando, possíveis restrições físicas são apenas um detalhe do processo e que devem ser superadas. Mas há um exemplo na história que merece destaque muito especial. Helen Keller, uma americana, nascida em 1886, que perdeu a visão e a audição antes de completar 2 anos de idade. Dona de uma determinação incrível e auxiliada por outra gigante do amor ao próximo, Anne Sullivan, que era cega, a qual passou a ser sua instrutora e amiga pelos próximos 49 anos. Com a força e determinação de Anne, Ellen aprendeu o significado de objetos e de palavras, dando uma verdadeira guinada em sua vida. Graduou-se em filosofia e se tornou uma escritora renomada, com 12 livros em sua coleção e diversos artigos publicados, inclusive como jornalista. Por seu marcante exemplo de dedicação e entrega a causas nobres, foi agraciada com diversas honrarias em países como Estados Unidos, Japão, Brasil, Escócia, Alemanha, Índia, África do Sul e França. Alguém poderia se perguntar como uma pessoa que não vê, não ouve e não fala pode produzir tantas coisas boas em sua vida?
O que é que move pessoas assim a não se entregarem, a não desistirem, a simplesmente passarem seus dias sem murmurações e lamentos? Só pode haver uma resposta: uma enorme dose de determinação aliada a uma dose maior ainda de amor a Deus. Sim, o Senhor opera coisas incríveis por meio de pessoas, não importando o seu estado físico. O que ele espera é a entrega da nossa vontade à dele. Limitações físicas jamais podem impedir alguém de realizar grandes conquistas. É óbvio que haverá obstáculos que dificultarão algumas ações, tornando-as, por exemplo, mais demoradas, mas isto não significa que tais ações não poderão ser concretizadas. Aliás, para a maioria das pessoas especiais, os obstáculos são tidos como molas propulsoras, já que os veem como desafios a serem eliminados da sua frente. Helen Keller, mesmo antes de poder assimilar quaisquer recursos de comunicação, era ainda muito nova quando perdeu seus sentidos. Já se viu aprisionada em um mundo escuro e totalmente silencioso, o que a levou, por 4 anos, a situações de desespero, ainda criança. Quando, aos 6 anos de idade, começou a aprender com Annie Sullivan, Ellen dedicou-se arduamente a conhecer seu idioma natal, o inglês. Mas ela não ficou por aí, tendo aprendido ainda o alemão e o francês. Haveria ainda algo em que ela devesse se especializar? Claro que sim. Aprendeu Braille, a linguagem de sinais pelo tato. Letras eram escritas nas palmas de suas mãos, e havia o contato dela por meio dos dedos na face, na garganta, nos lábios e nariz das pessoas. Sua dedicação foi tão extraordinária que já em idade mais avançada conseguia expressar-se verbalmente, dizendo frases completas. Tenhamos em Helen Keller um exemplo a ser seguido e um testemunho vivo do quanto Deus pode fazer quando nos dedicamos a seguir seus desígnios e sua santa vontade. As provações pelas quais Helen passou em toda a sua vida foram para ela ensinamentos maravilhosos, tendo se tornado uma pessoa realizada e deixando-nos um legado que jamais será esquecido. Esse é o poder e esse é o amor de Deus por nós. Fanny Crosby, 1820 a 1915, é outra dessas pessoas gigantes da história. Cega desde o nascimento, ela superou inúmeras barreiras físicas e sociais, tornando-se a mais profícua autora de hinos cristãos de todos os tempos, sendo que sua produção contabiliza aproximadamente 9.000 dessas obras de louvor e adoração ao Senhor. Com suas maravilhosas poesias de exaltação do nome do Senhor, ela tem incentivado milhões de pessoas a reverem suas atitudes, dedicando-se com maior entrega e fidelidade ao convívio cristão, encorajando as pessoas a buscarem no Senhor a solução para a sua vida. Em um de seus mais belos hinos, ela assim nos leva para mais perto de Deus. Que segurança sou de Jesus! Eu já desfruto o brilho da luz. Sou, por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva às glórias dos céus. Canta, minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta, minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Fanny casou-se aos 38 anos de idade com um músico também cego. O tempo reservou-lhes mais um duro golpe, que foi a perda do único filho, ainda criança, sendo que isto, apesar de muito triste, não abalou sua fé em Deus, tornando-a ainda mais dedicada à produção de poesias e hinos que exaltasse ao seu amorável mestre. Vivendo sempre uma vida muito modesta, jamais buscou exaltação ao seu nome por causa das suas produções. Poetisa, compositora, pregadora, conferencista, evangelista, professora, foi a primeira mulher da história a realizar um pronunciamento no Senado americano. Essa pessoa tem sido uma luz na vida de muitos cristãos e não cristãos,
nos últimos 110 anos e continuará sendo até a volta do Senhor, pois a obra da sua vida foi produzida dentro dos planos divinos do próprio Senhor do Universo para que fosse uma bênção para o mundo. Uma pérola de esperança para você. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Segundo Samuel 22, 32. Não deixe de compartilhar esta mensagem de esperança, força e fé.